E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Terapia Crítica e mais uma vez com a doutora Ramile Leal. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Wesley. Muito obrigada por mais esse convite. E hoje vamos fazer uma entrevista pessoal, inspiracional, algo mais voltado para como ela se dirigiu para esse ramo da psicologia e também da abordagem TCC. Eu recebi algumas mensagens, porque o nosso público não é um público tão técnico, perguntando o que é o TCC. O trabalho de conclusão de curso, mas nesse Ai, o episódio, temido. o temido, mas nesse episódio ela vai tratar conosco também sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Doutora, uma pergunta inicialmente para iniciarmos complica, mas vamos lá. O que te fez escolher a psicologia como missão de vida? Então, eu tinha acabado de sair da graduação de design. Passei um tempo pensando qual rumo tomar da minha vida profissionalmente. Eu tenho também um curso técnico de auxiliar administrativo e na época Acumuladora de cursos. o mercado de trabalho me absorveu mais no ambiente administrativo. Eu acho que eu me senti um pouco decepcionada nessa área de atuação com design, apesar de gostar muito da liberdade criativa. Nesse processo, eu estava me aproximando do K-pop, estava me aproximando dos Dorameira. grupos. Sim, chegou um pouquinho depois a fase dos dramas coreanos, mas eu estava me aproximando muito dessa cultura asiática. De um grupo em específico, o grupo SHINee. E aconteceu na época, isso aí foi dezembro de 2017, que um dos integrantes, Kim Jong-un, não sei se pronunciei corretamente, Eu também não sei, então vamos embora. mas ele veio a cometer suicídio. E a questão da proximidade da idade, a questão também de que eu percebi muito do adoecimento da saúde mental tá deteriorando em nível mundial. E aquilo ali me foi um estralo para tomar como objetivo, né, como uma meta para ajudar a sociedade e contribuir de alguma forma. Legal. Então a perspectiva do luto chama a atenção. Eu acho que não é só a questão do luto, mas o processo até a chegada. Entendi. O processo de sofrimento, a deterioração da qualidade de vida. Perfeito. Mas me diga uma coisa, a senhora teve algum momento na sua vida que a senhora... Posso chamar de senhora, de você? Tá tudo bem, pode chamar de senhora. Percebeu em algum momento que você realmente estava mudando vidas? Isso já foi mais pra frente na parte da atuação clínica. Quando eu comecei a ter o feedback dos pacientes com relação à questão de transformação, de que a vida deles estava realmente trazendo mudança, estava tendo uma qualidade de vida, de que os problemas eles estavam conseguindo lidar com o que estava acontecendo de sofrimento. Eles estavam conseguindo não só ter essa compreensão, mas evoluindo, avançando. E foi aí que a senhora percebeu que encontrou sua missão de vida. Sim. É muito gratificante quando a gente percebe que o paciente consegue ter uma evolução. Me reclamaram aqui dizendo que meu telefone estava aparecendo na sua câmera. Melhorou agora, senhor? Melhorou. Então sigamos. Me conta um caso específico, lógico, sem citar nomes, que nós não podemos citar nomes, que você deitou a cabeça no travesseiro e percebeu que era isso que você queria para o resto da sua vida. Honestamente, não teve em si um caso específico para ser o start. É realmente. Esse start foi antes. Eu acho que quando eu entrei no curso de psicologia, eu tinha uma visão muito romântica acerca de ajudar, desse cuidado com a saúde mental. Ao longo do curso e até realmente na prática clínica, existe um peso muito maior. Mas não foi um caso que trouxe esse estalo. E sobre a dificuldade que faz a gente mudar de vida, né? Existem aqueles casos que você pega e diz:
não sei se eu vou conseguir dar conta do recado. É aquele caso que você diz assim, nossa, esse é pesado. É o famoso socorro Deus, né? Nesse caso, teve algum específico ou alguns que fizeram refletir se era isso mesmo? Eu acredito que ao longo do processo da prática, todo caso ele chega em um ponto que você tem que se aprofundar, você tem que estudar, você tem que buscar para poder entender os caminhos que você tem diante do paciente. Eu tive 3 casos que realmente me pegaram mais. Um em específico com a questão de possibilidade de transtorno borderline. Transtorno de personalidade borderline. Eu acho que foi já bem no iniciozinho, né, da prática clínica, como profissional, já com CRP ativo, tudo bonitinho. E foi um caso muito pesado, foi um caso muito denso, foi um caso que exigiu de mim uma dedicação muito grande, mas também um estabelecimento de limites. Que é um desafio. E é complicado. Sim. Principalmente porque o borderline puxa muito. E existe muito isso, principalmente com a interação nas redes sociais, os pacientes achar a terapeuta na internet e manter contato, e isso é um problema ou não é um problema? Não, nem tanto. Eu acredito que o Instagram, por exemplo, ele se torna um meio de divulgação, mas a questão da comunicação via WhatsApp, porque acaba que se perde o limite de horário, de bom senso, com relação à sua disponibilidade, ao seu acesso. Entendi. E aí cabe a nós profissionais estar estabelecendo algumas regras para que isso não afete a nossa qualidade de vida. E nesse caso, aí vem a questão, qual é a mudança de vida necessária que o profissional precisa adquirir para manter esse limite, essa distância, e o paciente também, que ele possa ter um... Existe existe uma mudança específica nessa representatividade. Por exemplo, a senhora como terapeuta e os seus pacientes, e por achar que tem uma conversa aberta e franca, que são amigos, que é amizade, não tem essa relação. É muito perigoso quando a gente começa a se encaminhar para um diálogo muito de amizade, porque se perde o processo terapêutico. Se perde exatamente o propósito e a proposta da psicoterapia. É a ideia da liberdade. Eu posso falar o que eu quiser, então automaticamente eu posso fugir das técnicas, seria isso? Não exatamente, porque a gente precisa lembrar que a técnica, a abordagem, ela é um meio, é um caminho. Ali a gente está diante de um ser humano, então se a gente se apegar sempre à técnica, a gente corre um risco muito pesado de esquecer que estamos diante de um ser humano e que a gente precisa acolher o lado mais humano. Perfeito, perfeito. E o que é que a senhora aconselha? Em que momento o ser humano precisa fazer terapia? Porque há aqueles que dizem, não, nasceu, já joga logo na terapeuta, né? Inclusive... É porque a gente vem muito de um período, né, de muitos transtornos. Então, qualquer coisa está se colocando como a possibilidade de ter um transtorno. Inclusive, a mãe de um possível paciente que eu neguei veio me perguntar a partir de quantos anos eu atendi a criança, por exemplo. E eu perguntei qual era a idade da criança. A criança tem 1 ano e meio. Aí eu passei por uma situação... Bota uma aula de natação, vai para fisioterapeuta. Eu passei por uma situação parecida porque a paciente estava identificando algumas alterações no comportamento. E eu perguntei, não, mas quantos anos? Ainda não completou 1. A fase da absorção do conhecimento, bem na tenra idade. Então assim, tá muito cedo. Tá muito cedo para começar o processo. E, por exemplo, eu entendo que existem as limitações, existem as neurodivergências, por exemplo. A criança... E tem gente que acredita que que você consegue identificar algumas estereotipias desde bebê.
Existe essa possibilidade, sim. Mas para psicoterapia, Ela precisa usar ter o uso da racionalização também do paciente. Exatamente. Senão não consegue fazer essa evolução Precisa estar um pouquinho mais elaborados os processos mentais. Porque também, digamos que houve agora uma mercantilização dos laudos, mercantilização das neurodivergências, e todo mundo hoje é alguma coisa. É interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma maior abertura de comunicação sobre as neurodivergências, e ao mesmo tempo a gente tem essa mercantilização. Por mais que agora se divulgue, se desmistifique, mas tem o outro lado. Um lado que acaba se utilizando como desculpa ou como um meio para algumas facilidades no ambiente social. Usam-se muito os diplomas como muleta e os laudos como muleta também para alcançar determinados objetivos. É um risco. É um risco. Necessário a correr ou não? Mais ou menos. Eu acredito que faz parte dessa movimentação de abertura de comunicação. Então, é aquele processo de início da maturidade da terapia no Brasil? Não só da terapia, mas do adoecimento mental. Não se falava muito. Como não se falava muito, não se tinha tanto conhecimento e o olhar era muitas vezes preconceituoso. Agora a gente está conseguindo ter uma ampliação do debate, a gente tem conseguido desmistificar mais a questão do adoecimento mental. Então, existe uma procura maior. Só que nem sempre as pessoas têm o acesso à informação correta, à informação mais coerente. A internet ajudou muito nessa divulgação, mas a gente sabe que a gente consegue encontrar um leque de informações. E esse leque vem desde informações reais, corretas, até informações que Eu estão acho, aí eu, numa eu acho que linha... nós já estamos encontrando o nosso próximo tema. Porque há uma normalização, não sei nem se essa palavra está correta, me corrijam, daquilo que já existia. Porque sempre houve neurodivergência, sempre houve espectros aleatórios em todos os seres humanos, só que agora está sendo mais catalogado, digamos que esteja sendo catalogado, e todo mundo tem alguma coisa. De louco, médico e cientista, todo mundo tem um pouco, né? Então, eu gosto muito de um trecho do podcast com a doutora Ana Beatriz, que ela fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de que todo mundo vai ter algum sintoma, alguma característica, mas isso não coloca como que a gente tivesse o transtorno. Não é bem assim que funciona. Existem critérios para poder chegar ao diagnóstico. Perfeito. Agora me diga uma coisa, como foi que a senhora decidiu essa abordagem TCC? Nos explica o que é o TCC. É engraçado isso, porque quando eu comecei a faculdade, eu tinha em mente que eu seguiria uma abordagem humanista. Eu tinha certeza. Só que já no Eu já disse que eu não primeiro quero emitir opinião, período... porque eu poderia dizer agora graças a Deus não foi, mas eu não quero. Sigamos. Mas já no primeiro período, durante as aulas, teve uma professora que mostrou como se dava o processo da dinâmica, né, da terapia humanista, e eu disse, não tenho paciência para esse estilo. Então, acho que por ter muitos professores numa vertente psicanalítica, eu tive uma pendência para a psicanálise por um período, até ter meu primeiro contato com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. E eu me encantei com a estrutura da abordagem, porque ela ajuda muito a você entender o início, o meio, o fim da sessão, ao mesmo tempo como desenvolver um plano de ação, como dar seguimento com o atendimento. Para mim, a TCC ela dá um norte para o profissional.
E eu achei muito bacana essa estruturação, principalmente nesses estágios iniciais. E à medida que eu fui me aprofundando, né, no conhecimento técnico, no conhecimento teórico, isso foi me trazendo mais segurança para a prática clínica. Agora nos explica o que é o TCC. Ela é uma terapia que muitas vezes... A sigla. Terapia cognitivo-comportamental. Terapia Cognitiva Comportamental. Ela tem É porque eu recebi muitas perguntas em relação a isso. O que é TCC? O que é TCC? É porque também a gente tem no ambiente acadêmico o trabalho de conclusão de curso. O temido. Nada agradável, nada leve, né? Um processo de tortura para os estudantes, os acadêmicos, com relação E eu percebo à que os ABNT. orientadores são meio sádicos. Eles gostam de ver o nosso sofrimento. Eu não colocaria Não como o meu não. O meu é sádico. maravilhoso. O meu é maravilhoso. Eu tô atrasado, ele não tá me aperreando. Muito obrigado, doutor. Olha, uma raridade. Eu não colocaria como sádico, mas eu colocaria como, às vezes, ausente. Aí você fica meio perdido no processo, cheio de regras. Embora o ambiente acadêmico hoje tenha trabalhado algumas modificações com relação às obrigatoriedades do trabalho de conclusão de curso, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem, ela tem a sua raiz num modelo mais biomédico, ela leva em consideração a parte fisiológica como a parte cognitiva, comportamental. Então, vamos trabalhar em cima dos pensamentos, em cima referente de uma situação e o que a partir dessa situação a pessoa teve de pensamento, de emoção, de comportamento e como se estrutura esses pensamentos disfuncionais e o que pode ser feito a partir disso para trazer uma melhora do sofrimento do indivíduo. Apesar que eu vejo que essa amizade com o modelo biomédico, né, eu vejo muitos colegas não receitando porque não podem, mas eles pedem ao paciente para levar o médico, até médicos parceiros para fazer exames laboratoriais, porque, por exemplo, há pessoas que têm uma baixa, sei lá, baixa vitamina B, vitamina D, por exemplo, homens que estão com testosterona muito baixo, e isso reflete sim na sua questão psíquica mesmo. Então, nesse caso... Emocional, comportamental. E nesse caso, e aí? Então, a TCC exatamente, é uma influência ela boa. leva em consideração a influência fisiológica. Então, a partir disso, enxerga o ser humano de uma forma mais completa. Por quê? Porque o adoecimento ele não só segue de ordem mental, de fatores externos. Às vezes, um problema da tireoide faz com que a pessoa tenha uma depressão, que não tem medicação, não tem terapia, e a pessoa não entende o que é que está acontecendo. Por quê? Porque ela toma medicação psiquiátrica, não resolve, ela faz o acompanhamento psicoterapêutico, não consegue ter uma melhora, mas não olhou para o corpo de uma forma completa, o que está acontecendo ali. Perfeito. Como é que a senhora vê o futuro da psicologia no Brasil? Principalmente do TCC. A gente percebe que há hoje uma difusão de muitas escolas formadoras de TCC, muitas especializações em TCC. E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de difundir a mensagem e a abordagem, e o lado ruim por ser mercantilizado. Hoje qualquer um pode fazer, qualquer um pode ter uma especialização. Vou aqui e volto já. Eu acredito que a psicologia ela tem se encaminhado no Brasil para trabalhar um ambiente não só no estado de crise, no momento do ápice do sofrimento, mas de uma forma preventiva. A gente também está num período de ampliação da atuação da psicologia no ambiente social, então, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho, né, principalmente agora que o governo lançou novas normas regulamentadoras sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Eu acredito que isso traz um pouco mais de equiparação entre saúde física e saúde mental. Ambiente hospitalar, na questão também dos processos de lidar com adoecimento físico, com a questão do processo de luto, das percas. E na questão da TCC,
eu vejo que a gente está num período de modinha, mas vai passar um tempo, assim. Mas eu acredito que a gente tem uma tendência a se estabilizar junto com as outras abordagens. O Brasil, ele tem um olhar muito mais acolhedor de enxergar por trás, né, das técnicas da abordagem, vendo os seus resultados. Perfeito. Ok. Muito obrigado, doutora Ramile. Muito obrigado a você que nos assistiu. E hoje encerramos mais um Terapia Crítica. Curta, compartilhe e mande para aquela pessoa que está precisando ouvir e talvez se inspirar na história da doutora Ramile. Muito obrigada, Wesley. Muito obrigada a todos. Tchau, até mais.